Que importante, né, a gente lembrar sobre essa possibilidade para jovens e também nem tão jovens assim, viu? Porque a idade para você ser jovem aprendiz está um pouquinho até mais estendida. Dá para ser jovem aprendiz com mais de 18 anos e a gente vai entender isso agora, viu? Para que a gente tenha mais aprendizes, começou hoje a Semana Nacional de Aprendizagens. E o Alan Garcia está ao vivo, até porque tem muito local de trabalho que infelizmente não está cumprindo essa lei de aprendizagem, né, Alan? Tem sim, Beatriz. Tanto é que existem, né, processos que estão na Justiça, também outros acordos que foram feitos aqui no Ministério Público do Trabalho, de onde eu falo ao vivo agora, aqui para o Cidade AL. Aí veja só, a gente está falando de adolescentes que estão no trabalho. Ué, mas não seria então uma exploração? A gente não está se aproveitando dessas pessoas, né, desses adolescentes para trabalharem? E será que não entra então, né, o trabalho infantil? A gente vai separar essas duas situações. Quem está aqui com a gente é a Cláudia Soares, né, que vai explicar como é que funciona isso, né, para, enfim, entende de todo o assunto. Doutora Cláudia, onde é que a gente começa a separar essa história, né? Que tem um adolescente trabalhando irregular, tem ali um crime sendo cometido, e quando é que a gente consegue entender e ele faz parte do programa e está tudo de acordo com a lei? Boa noite para a senhora. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Então, essa é uma fala comum que a gente precisa conversar sobre, explicar a diferença de trabalho infantil e de aprendizagem. A nossa Constituição ela estabelece que pode trabalhar a partir dos 16 anos, desde que respeitado, não seja trabalho noturno, perigoso, insalubre, que não seja prejudicial ao desenvolvimento físico, mental e moral daquele adolescente. A partir dos 14 anos, a Constituição ela abre uma exceção e diz, olha, a partir dos 14 anos pode trabalhar como aprendiz. Mas que tipo de trabalho é esse? Não é qualquer trabalho. O contrato de aprendizagem ele tem uma interface com o ato educacional. Então, existe a parte prática, que é realizada geralmente no ambiente de trabalho, e a parte teórica, que é realizada pela entidade concedente, né, a entidade formadora. Então, é um contrato que ele é híbrido, ele é ato educacional e trabalho. Então, por isso é que a Constituição ele permite que o adolescente, com essa idade de 14 aos 18 anos, ele trabalhe nessa condição de aprendiz e respeitada a sua condição de pessoa em desenvolvimento. A Cláudia é procuradora aqui no Ministério Público do Trabalho e antes da gente entrar aqui ao vivo, estávamos conversando sobre esses processos judiciais, sobre os termos de ajustamento de conduta, que são os TACs. O que foi que aconteceu, procuradora? Empresas que não estão cumprindo o que determina a lei, porque é uma lei, né? Existe a cota para esses adolescentes terem acesso ao mercado de trabalho. Qual a realidade aqui em Alagoas hoje? Olha, hoje Alagoas tem aproximadamente 58%, né, de cumprimento da cota de aprendizagem. Mas o que esse número significa? Significa que hoje existem aproximadamente 5.100 aprendizes contratados. Por outro lado, nós temos hoje 4.000 vagas em aberto. Então, são 4.000 oportunidades, né, para transformar vidas de adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social. Então, quando nós falamos em 4.000 vagas em um estado como Alagoas, que é um estado que tem um dos piores IDHs do Brasil, que é um estado muito carente, esse dado é muito relevante. Então, o papel do Ministério Público do Trabalho dentro desse cenário é oportunizar para que esses adolescentes realmente consigam ingressar nos programas de aprendizagem e que realmente o público prioritário ele seja observado. Antes de entrar aqui ao ar, eu ouvi, né, a fala de que realmente o aprendiz, a idade dele é entre os 14 e 24 anos, né? E para a pessoa com deficiência, inclusive além dos 24 anos. Mas o Instituto da Aprendizagem, ela tem um público que é prioritário. E esse público prioritário é o adolescente de 14 aos 18 anos em situação de vulnerabilidade. E quais são essas vulnerabilidades que a gente precisa observar? Isso é importante de ser dito. É aquele adolescente que a família recebe o Bolsa Família, que ele estuda numa escola de ensino pública, aquele adolescente que veio do sistema socioeducativo, aquele adolescente que está interno, cumprindo medidas no sistema socioeducativo. Então, a gente tem aquele que veio do trabalho infantil e que foi resgatado. Então, a gente tem um público que a gente precisa priorizar nessas contratações. E é o foco desse trabalho que acontece essa semana, né? E existem projetos que estão para serem lançados por vocês também.
Essa semana, como vocês vão trabalhar esse assunto que é tão importante, trazer os adolescentes de 14 até completar, né, os seus 18 anos ao mercado de trabalho de uma forma legal e colocando para eles essa experiência? Na Semana Nacional da Aprendizagem, né, que é essa semana que nós estamos, nós pensamos em várias ações para incrementar esse percentual do cumprimento da cota aqui no Estado. Uma dessas ações é o lançamento do programa Contrate. É um programa em cogestão com o Ministério Público Estadual, que tem por finalidade formar esse cadastro de adolescentes vulneráveis para encaminhar as empresas que estão descumprindo a cota. Então, é uma forma de ligar todas essas pontas que estão, né, sobrando e, efetivamente, cumprir a cota. Então, o cadastro ele vai ser alimentado pela rede de proteção, né, através de informações do Conselho Tutelar, do CREAS, do CRAS, e também ele poderá ser alimentado pelo próprio adolescente que tiver interesse em ingressar no programa por meio de um acesso e cadastramento. Vai ser bastante simples. Perfeito, procurador. Muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, eu acho, na minha opinião, e aí o pessoal concorda ou não que está assistindo, acho que a mensagem mais importante aqui que nós trouxemos foi: existem 4.000 vagas para os adolescentes que estão em casa, que vão estudar, mas depois da escola volta para casa, ou fica na rua sem fazer nada, ou está dando uma dor de cabeça aí para o pai, para a mãe, para o responsável. Existem 4.000 vagas para esse adolescente que está aí agora, sem fazer nada, podendo estar trabalhando, ter um conhecimento, ser alguém na vida. A gente fala tanto aqui em educação, para o adolescente, para a escola, é importantíssimo também. Mas já imaginou aliar a escola, onde ele está indo, e um trabalho? Para ele já começar a pensar no futuro. 4.000 vagas somente aqui em Alagoas. O Ministério Público do Trabalho tem o acesso para levar a essas empresas. As empresas são obrigadas a cumprirem a lei. É lei. Nós estamos falando aqui de uma lei que existe no nosso país.